A história que se segue é um enorme exemplo de vida. Ora, veja. É considerado um dos melhores conferencistas do Brasil. Tem por missão inspirar os outros a dar a volta por cima com maior velocidade e qualidade. Neste livro, lançado agora em Portugal, José Luís Terron concretiza essa missão usando o próprio exemplo de vida. Já reparou bem nas marcas deste rosto? Pois a história começa precisamente por aí. Filho de mãe espanhola, veio a nascer no Brasil, mas a progenitora perde a vida na sequência do parto. José Luís acaba por ser adotado por um casal de imigrantes que não tinha filhos. António Alves é um português natural de Chaves e o homem que o cria com o coração. Mas aos 4 anos, um terrível acidente doméstico acaba por moldar o futuro de José Luís, quando a mãe adotiva lhe queima o rosto, desfigurando-o para sempre. Durante longos anos, evitou o contacto com o mundo exterior e a vergonha só termina no dia em que é convidado para brincar com os meninos da rua onde morava. A vida de José Luís passa a ser pautada pela arte da superação e o grande motor para esta consciência foi o pai, o tal transmontano que sempre lhe passou a força necessária para dar a volta por cima. Este livro, que vai conhecer em primeira mão, traz-nos essa mesma mensagem. Afinal, superar é um compromisso com a dignidade humana. E vamos receber com um grande aplauso José Luís Terron. Olá! E olá, José, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Faça favor. Bem, vou tratá-lo por professor, pode ser? Claro, com vontade. Para não avançar logo com José, não é? Sotaque brasileiro aqui. Com sotaque brasileiro, ó José. Nós temos, antes de nos debruçarmos sobre este livro, para que os nossos espectadores percebam a validade daquilo que aqui está escrito, precisam de perceber a sua própria experiência de vida. Bem, nasceu de mãe espanhola, a sua mãe faleceu no parto, como nós ouvimos nesta reportagem, e acabou por ser criado por um casal alemã, a mãe, português, o pai. Uma boa mistura, um alemão e um português. Uma boa mistura, uma boa mistura. Que recordações é que tem do seu pai? Como é que ele era? Fantásticas, né? O Antônio Alves, meu pai adotivo, me falava de Portugal e me educou lá em Santos, né? E Santos é uma cidade que recebeu muitos imigrantes portugueses, e tinha lá uma cultura, tem ainda, portuguesa muito grande, clube de futebol, rancho folclórico. Então eu convivi muito com a cultura portuguesa até os meus 10, 12, 13 anos de idade. E o Antônio Alves era um homem extremamente simples, rústico. Ele perdeu um tostão, né, que a mãe lhe tinha dado quando ele tinha 7 anos de idade. E o sonho dele era estudar. Ele perdeu essa moeda. E naquela época, daquele jeito, né, a mãe o tirou da escola e o pôs para trabalhar e ele não estudou. Por causa de ter perdido o tostão? Um tostão. Ele me contava isso com muita mágoa. Mas, em contrapartida, o sonho dele era que eu estudasse. Que eu estudasse e fez de tudo para que estudasse. Ele era um homem, sabia mal assinar o nome, um trabalhador rústico, que aprendeu uma profissão, aprendeu a profissão de barbeiro, né? E depois teve um pequeno comércio ali em Santos, com que nos cuidou. E dava lições de vida muito objetivas. Não temer a realidade nunca, né? Jamais temer a realidade. Aprender a se defender. Não trazer problemas da rua para dentro de casa. Resolver os problemas da rua na rua. O Antônio fundamentalmente me ensinou a coragem. Coragem para viver. Muito sábio, seu pai, muito sábio. Sabe, homem, né, como muitos outros imigrantes daquela época que iam para lugares como era o Brasil, exclusivamente com seus braços. Não chegavam lá, não tinham onde ficar, não tinha estrutura, não tinha hotel, como a gente vê hoje, avião. Eram pessoas que iam com a sua coragem, com os seus braços e aprendiam a enfrentar. E aquela pessoa que falava da importância da palavra e que quem trabalhasse jamais teria problemas na vida. Ensinou um grande amor ao trabalho, à palavra e ao enfrentamento. Ao enfrentamento do mundo. E eu sofri um acidente aos 4 anos de idade, né? Lá em casa, fiquei praticamente à morte, um acidente muito ruim, difícil aquela altura, foi nos anos 50.
E bem, imagino para a sua mãe que sem querer provocou este acidente. A Terá mãe ficado desfeita. foi terrível, porque foi um acidente caseiro. Era comum, assim, as donas de casa pegarem o resto de cera para passar no chão, colocavam um pouco de gasolina para derreter, para aumentar o rendimento, né? Faziam, todas elas faziam. E numa tarde ela estava fazendo essa mistura de cera com gasolina, inflamou a lata, pegou fogo na lata, ia pegar fogo na casa. E para não pegar fogo na casa, ela pegou essa lata de cera e arremessou para o quintal. Eu brincava no quintal, com 4 anos, e vinha andando em direção à cozinha. A lata bateu no batente da porta, né? E aquela mistura de cera com gasolina atingiu o meu rosto. É aquelas coisas da vida, um passo a mais, um passo a menos, não teria pego, um segundo a mais, um segundo a menos. Aliás, fala disso no seu livro. A gente tem que entender que a vida é cheia de um segundo que você para olhar para alguma coisa, muda a sua vida. Uma palavra que você escuta de alguém muda a sua vida. Uma palavra que você diz muda a sua vida. Nós estamos sempre vivendo bifurcações o tempo inteiro. E esta coisa que aparentemente alguém poderia achar, puxa, mas que triste, foi sensacional, porque o aprendizado que eu tive a partir desse acidente é um aprendizado de uma riqueza tão grande que eu jamais teria se não tivesse tido acidente, provavelmente. E com certeza isso mudou também a vida do meu pai e da minha mãe, que passaram a ter em mim um objetivo de me transformar numa pessoa independente, saudável, competitiva, não é? Que fosse para a vida, que não se escondesse dentro de casa. Não, e há aqui um caminho, enfim, já vamos falar de um outro período da sua vida, mas há aqui um caminho extraordinário, porque o professor hoje é das pessoas, uma pessoa muitíssimo respeitada no Brasil, um homem que trabalha com as faculdades mais respeitadas, chamado pelas empresas para dar conferências, etc. Portanto, temos aqui um trabalho de muito mérito, de muito trabalho, eu até reforço a palavra, e isso tem muito a ver com tudo aquilo que os seus pais lhe passaram. Agora, há aqui um período que eu até gostava que o professor classificasse este período. Entre os 4 anos que acontece este acidente e os 18, aqueles 14 anos em que o professor passa, primeiro muito tempo internado devido à situação em que se encontra, e depois muito fechado também dentro de casa, porque ainda não fez o luto da imagem anterior que tinha e da atual, como é que classifica estes 14 anos? 14 anos, onde foi decisivo, foram decisivos nesses 14 anos as figuras do pai e da mãe, me fazendo ir para a rua, me fazendo o enfrentamento. E teve um momento muito rico que eu me recordo da minha mãe, essa Dona Rosa, filha de alemães, imigrante, em que eu não queria sair de casa. Eu queria ficar em casa, eu não queria sair, porque estava com o rosto todo destruído. Isso que hoje vocês veem é resultado de dezenas de cirurgias plásticas. Na época foi uma destruição praticamente total. E eu não queria sair de casa, tinha medo, queria ficar no fundo do quintal. Todas as quintas-feiras tinha uma feira livre, onde as donas de casa iam comprar mantimentos na feira, a 3 quarteirões de casa. E os meninos, os garotos, ajudavam as suas mães nas feiras. E eu não ia, porque eu tinha medo. Claro. E ela sempre insistindo para eu ir. Até que um dia ela me pegou de jeito, aquele jeito alemão dela, que ela era brava, né, incisiva. E numa quinta-feira ela me levou na feira. E eu fui muito assim a contragosto. Quando cheguei lá na feira, todo mundo quis me ver, porque todo mundo sabia do acidente, quase ninguém tinha visto. Então aquele burburinho na feira para ver o filho da Dona Rosa. E aí nós paramos numa barraca de batatas, né? É muito marcante essa história. E ela falou assim para mim: você presta atenção nas batatas, você vai escolher as batatas para levar para casa. Esse saco aqui é de batata grande para fazer cozida para o teu pai que é português. Este saco é de batatas miúdas para fazer no forno para alemão. Você vai pegar a batata uma a uma e presta atenção para não ir pagar batata estragada. E em volta daquela barraca veio reunindo um monte de gente. E aí vem uma mulher, me vê, abraça minha mãe de lágrimas nos olhos e diz: meu Deus do céu, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para a mulher, a Dona Rosa diz: presta atenção nas batatas. Aí vem uma outra senhora com uma criança na mão: olha lá, Julinho, quando eu falo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para o Julinho, a Dona Rosa fala: presta atenção nas batatas, menino. Eu sei que eu passei essa feira, essa primeira experiência que eu me recordo, prestando atenção nas batatas, na cebola,
na Foi laranja. estratégica a sua mãe encontrou. Foi fantástica, de uma mulher também, extremamente simples e humilde. Voltamos para casa e ao chegar em casa, meu pai me abraçou, a mãe me abraçou e ela disse assim: filho, ninguém nesta cidade vai mais poder dizer que eu não sei dar educação a uma criança. Porque as vizinhas estavam dizendo que eu não te educava porque você não me ajudava na feira. Agora ninguém vai mais poder falar mal de mim, ela disse. Dela. Ou seja, ela me iludiu com uma história de que eu teria que fazer isso por causa dela. Quando, na verdade, naquele momento ela me arrancou de casa. Na quinta-feira seguinte eu fui. Que extraordinário. Aí, o mundo real, os moleques, né, os garotos, você tem um acidente grave, os garotos vêm para mexer com você, mas aí você vê que todo mundo também tem os seus defeitos, se não tem, você inventa que ele passa a gritar que tem, e você se defende, e logo em seguida a amizade com os guris, com os garotos da rua. E a partir disso foi um primeiro momento muito marcante de ter saído de casa. Ou seja, acho que a principal lição dessa história toda é: não esconda de ninguém o mundo. O mundo tem coisas espetaculares e o mundo tem coisas terríveis. Mas não adianta esconder as pessoas do mundo. Elas têm que aprender a viver, a enfrentar, a competir, porque se elas não compreenderem as dificuldades, elas jamais valorizarão os momentos gostosos e agradáveis como este aqui, por exemplo. São sábias as suas palavras. Obrigada, professor. Isto, tudo que o professor acaba de contar, faz os nossos espectadores perceberem com clareza o que é que este homem, que aqui está ao meu lado, com grande privilégio meu, passou, para depois, mais tarde, ser um homem capaz de ajudar muitas pessoas que estão a precisar de dar a volta por cima. E aqui este livro diz 50 regras de ouro para assumir o controle da sua vida. Como é que o professor define este livro? São instrumentos, ferramentas que é como se nos dessem a terra, a semente, a enxada e dissessem: faz assim, agora faz. É isso? A vida não é, por mais que você se esforce em traduzir experiências concretas para as pessoas, a vida não é tão simples, porque cada ser humano vai ter uma visão de mundo e a influência que a trouxe até aqui acaba colocando filtros no seu cérebro. Então, talvez a primeira regra de ouro seja: desconfie muito do seu pensamento. Coisas que eram válidas até 10 anos atrás no mundo não são mais nada válidas hoje. Se sofreu muito por preconceito, se sofreu muito por manias, sofreu muito por crendices. E a gente achava que aquilo era verdade absoluta. Passa o tempo e você vê que aquilo ninguém nem mais liga para algo que você dava uma importância gigantesca há 20, 30, 40 anos atrás. Então desconfie do seu pensamento. Pensamento é traidor. Talvez 10% do que a gente tenha na nossa cabeça seja útil. São os valores, a visão de mundo, caráter. 90% é tolice, é bobagem. Então desconfie muito do seu pensamento. E reedite a sua história. Muitos seres humanos não conseguem, às vezes, ter essa sensação da felicidade, do progresso, porque ficam amarrados a histórias que os prendem a fatos cruéis, a fatos tristes, a fatos rudes. Reedite a história da sua vida. Não importa por onde você esteve, por onde você passou, se você prestar atenção e se você chegou até aqui, vivo, com certeza existem pessoas, momentos e fatos muito espetaculares na sua vida para que você esteja aqui. É que às vezes a gente fica editando na cabeça da gente, como num jornal, a gente edita só as manchetes e as coisas negativas. Então, o livro traz experiências e eu só o escrevi depois de 50 anos de vivência, né? Porque até então eu nunca tratei desse assunto da superação pessoal, porque chegou um momento em que eu apaguei definitivamente esse assunto do acidente da minha cabeça e vivi como se não tivesse nunca nada. Depois dos 50 anos de idade, hoje eu tenho 58, é que, através de um amigo que muito me entusiasmou, eu comecei a traduzir essas experiências. Então são experiências que remontam à infância, passam pela juventude, mas também são experiências que têm junto um progresso profissional muito grande, empresarial, competitivo. Fui presidente de empresas no Brasil. As extraordinárias experiências que eu tive como cargo de executivo, as mais fortes, elas vêm e têm como fundamento esta base infantil, que eu nunca tinha também prestado muita atenção. Essa história das batatas que eu acabei de contar aqui agora, eu só trouxe à minha cabeça há 5 anos atrás.
Eu tinha esquecido disto. Foi numa conversa com 2 autores americanos que escreveram um livro nos Estados Unidos, que me entrevistaram, que fizeram uma pergunta, que deixo aqui com vocês e os telespectadores. A pergunta foi: qual foi a primeira vez na vida que você sentiu superação? A primeira, eles perguntaram. Eu nunca tinha pensado na primeira. Aí voltei no tempo, a primeira foi essa. É porque este livro fala que eu tive que sair de casa. Não é? E aí o americano falou assim, o Herbert Greenberg falou: mas quando acontece algo com você, isso já é resultado, é consequência. É um processo. Como é que foi o início desse processo? Porque eu me lembro dos amigos jogando bola com eles, mas como aconteceu? Aconteceu com a historinha anterior, que eu tinha apagado, que eu tinha deletado. Então, uma experiência muito rica para todo mundo é pensar, a primeira vez em que eu fiz um enfrentamento. Localiza a cena. Aquela cena, ela não começou ali. Ela teve uma história anterior. E no que trouxe até ali, você vai encontrar coisas maravilhosas. De palavra de alguém, a mão de alguém, um momento, uma casualidade, algo a seu favor. E isto, quando você traz a sua consciência, é de uma força muito grande, porque nós continuaremos, enquanto vivos, fazendo enfrentamentos intermináveis. Intermináveis. Ou seja, o ser humano tem uma capacidade de dar a volta por cima que, por vezes, ele próprio desconhece. Desconhece porque apaga. E o cérebro o trai, ele fica tratando aquilo de uma maneira errônea, de uma maneira pessimista, e joga fora o que é a segunda regra de ouro. A primeira é uma pergunta: você tem dado chances ao acaso? O acaso, estar presente, olhar, prestar atenção, a vida é plena de momentos que fazem você alterar daqui para lá. Você tem dado chances às coisas que a vida te bate à sua porta, e são inúmeras. E a segunda é: se você voltasse no tempo, 20, 30 anos, e fosse viver novamente esses 30 anos, sem poder alterar o destino, o que é que você faria de diferente? Uma coisa só: prestaria muito mais atenção. Porque ao prestar muito mais atenção, você lamberia, né? Você degustaria, você iria cheirar, né? Apalpar cada segundo e cada momento. E aí você, quando passa o tempo, você talvez se lembrasse de uma coisa sensacional, como um sorvete que você fosse tomar com seu neto, ou com sua filha, ou com seu pai. Aqueles 5 minutos de um sorvete, né? Quando passa o tempo, como eu teria prestado mais atenção naqueles 3, 4, 5 minutos. E isto é o poder de aumentar consideravelmente o seu tempo de vida útil, porque nós jogamos fora tempo de vida útil através das distrações. A distração mata a vida. Professor, para concluirmos, consegue deixar-me assim uma mensagem, sim, um minuto, uma mensagem que nos tempos que decorrem, e Portugal, como sabe, não está a viver assim um momento muito fácil, as pessoas estão, em geral, desanimadas, ou pelo menos muitas estão desanimadas, uma mensagem para que as pessoas percebam como é possível dar a volta por cima. Bom, a primeira mensagem é para as mulheres. As mulheres significam, sempre foram, mas elas são de fato o novo poder mundial. Porque a mulher carrega dentro dela uma história de superações nata, de ter que conviver em situações de opressão, muitas delas ainda permanentes em várias partes do mundo, e ainda estão num momento de transformação. Mas hoje, no Brasil, presidenta Dilma, e as mulheres carregam dentro de si este poder muito grande da resiliência, é nato nela. Agora, talvez uma dica que eu deixo aqui, muito pragmática, muito prática, é o seguinte: nós nos transformamos na qualidade dos relacionamentos que nós temos durante a vida. Meu pai, Antônio Alves, e minha mãe me ensinaram desde pequenininho a prestar atenção nas pessoas, a olhar as coisas positivas. Então, você quer mudar de vida? Muda de relacionamento. Provavelmente você sente isso no trauma. Você tem um trauma, 80% das suas amizades somem. Ficam 20%, que é o núcleo duro. O resto muda. Então, a principal dica é: crises sempre tiveram, sempre existiram, sempre existirão. E procure
relacionamentos, seja no emprego, no trabalho, como empresário, com pessoas que estão progredindo. Muito bem. Escute mais os que progridem e muito menos aqueles que ficam reclamando da vida. Muito bem, fica então aqui este conselho. É um livro que lhe deixo, professor. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Fica o conselho então deste livro, já está à venda nas livrarias, foi lançado no mês passado, portanto, compre, leia e pode dar a volta.